Oi, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o modal verb can. Fica aí que já eu volto. Muito bem, o modal verb can. Primeira coisa, esquece essa coisa de modal verb. Se você ainda não sabe o que é um modal verb, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, porque nele eu falo o que são modal verbs. Agora, dessa vez, eu quero falar com você sobre os usos da palavra can como na função de modal verb. Compliquei tudo? Não esquenta, esquece essa coisa de gramática que você vai aprender o uso dessa palavrinha. Então, aguenta aí. Antes eu tenho que comentar uma coisa. Tem um erro muito comum que os brasileiros cometem quando aprendem essa palavrinha. Que erro é esse? É a mania de querer colocar a partícula to entre o can e o verbo seguinte. Olha os exemplos. I can to go. She can to speak English. Can you to drive? Isso está errado. O correto é esquecer esse to, deixa ele de fora, porque o certo é dizer I can go. She can't speak English. Can you drive? Esse é o correto, não se fala mais nisso, esquece essa coisa de to. Se você comete esse erro, para agora, porque não é necessário e você vai continuar vendo isso nos nossos próximos exemplos aqui. O segredo para aprender o can, a usá-lo, não é aprender as suas regras gramaticais. Aliás, as pessoas veem regras gramaticais até onde não existem regras gramaticais. Isso é questão de uso. Como você usa essa palavrinha para se comunicar. Aquela coisa de falar, é um modal verb. E daí que isso é um modal verb? Isso não vai mudar em nada o meu ato comunicativo. O que eu preciso saber é em que contextos e situações eu uso o can. E aí eu vou falar para você agora de 7 situações, 7 usos dessa palavrinha tão comum em inglês. Não é nada complicado e você vai perceber isso agora. O primeiro uso é aquele que você já sabe. A gente usa can para falar de habilidades, coisas que eu sei fazer, coisas que eu sou capaz de fazer. O grande problema é que as pessoas têm mania de traduzir o can apenas por poder. Aí saem dizendo assim, I can speak English, eu posso falar inglês. Não precisa ser só assim. A gente pode traduzir o can também por saber ou conseguir. Vai depender, claro, do contexto da frase que está sendo dita. Então, quando eu digo I can speak English, eu posso traduzir por eu sei falar inglês. Quando eu digo assim, I can run very fast, eu consigo correr muito rápido. São coisas que eu sou capaz de fazer, coisas que eu sei fazer. Dá uma olhada aí na tela, alguns exemplos do can sendo usado nesse contexto de habilidade. I can speak English. She can swim. They can sing. We can run very fast. He can't ride a bike. Can you speak Spanish? Sem muita complicação. A gente está falando de habilidade, negando ou perguntando. Dá uma olhada aí. O segundo uso do can é para falar sobre o que pode acontecer às vezes. Aí a ideia é falar de uma possibilidade. É possível que algo seja verdade ou não. Alguns exemplos. Studying grammar rules can be really boring. Curitiba can be very cold in winter. Porto Velho can be very hot in summer. Working out can be very relaxing. Se você é um bom observador, deve ter visto aí que geralmente a gente fala can be. Can be. Então sempre que esse can be estiver junto, a ideia é de uma possibilidade. Pode ser. No exemplo, studying grammar rules can be really boring. Eu estou dizendo que estudar as regras gramaticais pode ser algo muito chato. Terceiro uso do can é dizer que algo é improvável ou impossível. Nesse caso, vai ser sempre na negativa. Can't. Can't. E eu digo, exemplos, It can't be 10 o'clock already. She can't be right. She's never right. He can't be American. He doesn't sound like an American. Então, nesse caso, a gente está falando de algo que é, impossível, é improvável. Então, quando eu digo He can't be American, ele não pode ser americano. He doesn't sound like an American. Ele não soa, não tem sotaque de americano. She can't be right. She's never right. Ela não pode estar certa. Ela nunca está certa. Quer dizer, a guria vive errando, por que agora ela está certa? Então, essa é a ideia
de quando a gente vai falar que algo é improvável ou impossível, a gente usa o can na negativa. Quarto uso do verbo can, da palavra can, para pedir permissão. E nesse caso, geralmente a gente diz can I ou can we. Aprenda as duas. Can I, can we. E aí faça seus exemplos. Can I use your computer? Can we stay here for a while? Can I ask you a question? Can we have a word with you? Nesses casos, a gente está pedindo permissão. Eu posso usar seu computador? Can I use your computer? Nós podemos ficar aqui um pouquinho, ou por enquanto? Can we stay here for a while? Enfim, lembra do can I, can we, sendo usado para pedir permissão, certo? Can também pode ser usado para negar ou dar uma permissão. Exemplos: You can stay here. They can eat pizza. She can go with you. He can't use the car tonight. You can't go to the party. They can't watch that movie. You can go into the church, but you can't take pictures. Então você tem aí, você está dando ou negando uma permissão. Sexto uso do verbo can é para oferecer algo. E aí mais uma vez a gente usa can I ou can we. Exemplos: Can I help you? Can I do something for you? Can I give you a piece of advice? Can I tell you what I would do? Can we do something to make you feel better? São exemplos aí, então a gente está oferecendo algo. E olha, de novo, a gente sempre vai dizer, né, é mais comum dizer can I ou can we. E o sétimo e último uso mais frequente de can é quando a gente vai pedir algo para alguém ou que alguém faça alguma coisa. Aí eu costumo traduzir por dá para você, porque é o jeito mais natural que a gente fala em português. Então quando eu digo assim, dá para você abrir a porta, em inglês, can you open the door? Ou você pode abrir a porta? Outros exemplos: Can you be quiet? Can you help us? Can you lend me $20? Can you take care of the kids while we're out? Dessa vez a gente está falando can you do this? Can you do that? Por isso que eu traduzo por dar para você. Porque é o modo mais informal que tem para a gente pedir para que alguém faça algo. Em inglês, o can é essa maneira mais informal. Tem outras palavras, outros modal verbs que eu poderia colocar aqui, mas aí já fica um pouco mais formal. Eu vou falar isso para você quando começar a falar dos outros modal verbs. Esses são os 7 usos mais frequentes do can em inglês. Quer relembrar? Então veja aí na tela. Falar de habilidade, coisas que sabemos fazer ou somos capazes de fazer. Falar sobre uma possibilidade, é possível que algo seja verdade ou não. Falar sobre algo que é improvável ou impossível. Pedir permissão. Dar ou negar uma permissão. Oferecer algo ou pedir que alguém faça algo. São esses os contextos nos quais ele fará muito sentido e que você pode colocar em prática a partir de agora. Pode anotar no seu caderno de vocabulário, pode, enfim, criar seus próprios exemplos, porque essa é a palavrinha que a gente vai usar geralmente nesses contextos. Pode ter outras? Podemos ter outras, mas esses aqui, num bate-papo com um amigo, numa conversa informal, serão os mais comuns, certo? Você não vai aprender esses 7 usos só assistindo a esse vídeo. É preciso praticar, é preciso se envolver com a língua, é preciso ouvir, criar, fazer, ler mais exemplos, certo? Lembre-se, can como modal verb é uma palavrinha muito, mas muito usada em inglês. Ela pode ter outros usos, mas como modal verb, esses são os mais comuns e você não terá problema em usá-lo naturalmente em inglês. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para você continuar aprendendo sobre o can lá no site, inglesnapontaDalingua.com.br. Não se esqueça de deixar um comentário, dar o seu joinha ou mesmo se inscrever aqui no Inglês na Ponta da Língua. Ok? Thank you so much. See you next time. Bye bye.